Amém? Tem gente feliz aí? Uma alegria muito grande. Eu fico muito feliz em ouvir essas coisas. Eu cheguei cedo. Eu vim com o Henrique. Não sei nem onde ele está. O Henrique, o outro está ali. O outro rapaz, o Rony, né, que trouxe a gente. E eu fiquei na casa do pastor. E ele falava para mim assim: tá tudo bem, Carlinhos? Aí eu: tá tudo bem. Eu já sabia que eu acordei hoje de manhã cedo com alergia, um troço horrível que eu nunca vi. Mas quando eu cheguei ali e olhei para o Alex sorriu para mim. Ele falou assim: se o Alex está feliz, eu também tenho que estar feliz aqui. Eu estou feliz porque eu estou nesse lugar com vocês. O Senhor já moveu as águas nesse lugar. Tem algo precioso acontecendo aqui nesse lugar, eu creio. Quando Jesus foi, Ele falou assim: ó, eu vou, mas vocês ficarão e farão coisas maiores ainda do que eu fiz. Então, se a gente faz alguma coisa, se a gente vem fazendo tanta coisa, cantando e colocando o trabalho, viu, pastor? A gente não faz com nenhum objetivo de ouvir isso, sabe? Mas, na verdade, a gente faz porque a gente ama o Senhor. E eu estou aqui nessa noite porque eu amo o Senhor. Eu estou aqui nessa noite, o pastor falou para mim assim: ó, Carlinhos, vai ser tudo com você e você vai entregar a palavra. E eu fiquei tão feliz quando eu vi aonde que estava a palavra. Ezequiel 36, 26. E eu fiquei muito feliz e eu separei. Nós temos, como eu falei para vocês aqui, nós temos um culto lá em casa. A gente não está morando mais no Rio de Janeiro, a gente está morando no Espírito Santo. E lá no culto eu compartilhei um pouquinho disso que eu trouxe para falar com vocês, que já estava separado. Ezequiel 36, 26. Eu não sei se você já trouxe a tua Bíblia aí. Trouxe a tua Bíblia? Normalmente as pessoas não trazem porque já fica ali em cima, né, escrito ali. Mas eu gosto de trazer, sabe por quê? Porque a gente olha aqui e a gente olhando para a Bíblia, nós temos um poder nos nossos olhos de fotografar as coisas que a gente vê. E essas coisas, elas ficam mais guardadas no nosso coração, fica mais guardada e gravada na nossa mente quando a gente lê. Eu acho muito, muito legal. E aí o cara fala assim: poxa, Carlinhos, eu trouxe meu celular. Pô, glória a Deus, teu celular é crente, né? Quando o celular não tem a Bíblia, você pode orar por ele que ele é desviado, ele tem que se converter. Então, quando ele tem a Bíblia, ele é convertido. E Ezequiel 36, a partir do 26, diz assim, ó. Vamos ler juntos? Vamos ver se é a mesma coisa ali. É a mesma coisa. Porque as versões às vezes são diferentes. Vamos, 1, 2, 3. Eu lhes darei um coração novo. E porei dentro de vocês um espírito novo. Um espírito. Tirarei de vocês o coração e lhes darei um coração de carne. Que maravilha, gente. O que é isso? São palavras que estão contidas na Bíblia Sagrada, que a gente deixa passar. Eu até escrevi umas coisas aqui, eu separei umas coisas aqui que eu escrevi. Eu coloquei 10 tópicos. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar todos os tópicos, mas a gente sabe que precisa mudar. Você sabe que precisa mudar? Lá, quando a gente está na nossa reunião, aqui vocês têm a célula. A gente, no nosso lá, não chega a ser uma célula, que é um grupo que a gente está fazendo. São pessoas, são amigos que estão perto da gente, a gente chama para ir na nossa casa, e a gente não fala que é uma célula, porque ainda não é uma célula. Aqui vocês falam uma célula porque vocês têm uma igreja, e essa igreja ela é dividida em partições que falam isso. E aí a gente pergunta assim: todos nós temos área que precisam mudar. Você concorda que tem área na vida que precisa ser mudada? Balança a cabeça para ver. E está todo mundo balançando. Igual os velhos que o pastor pediu para ficar de pé. Misericórdia. Quando o senhor falou assim: fica de pé os velhos, todo mundo ficou em pé. Quando o senhor cantou assim: minha vida aqui era muito louca, aí eles ficaram quietos, tá vendo? Porque sabiam que eu ia chamar eles de velho. Mas, na verdade aqui, ó, todos nós temos áreas que precisam ser mudadas. Não é falta de saber, não é falta de ouvir. E aquelas sensações silenciosas, e eu já tentei
mas parece que muda de verdade. Eu já tentei mudar. Quantos de vocês já não pensaram assim, hein? Esse é um texto muito legal para a gente estudar, gente. Para a gente poder ler e para a gente poder compartilhar e falar sobre isso. A esposa do pastor, a gente estava conversando um pouquinho, quando ele foi se arrumar, ela falou que vocês estão falando a respeito da morte dentro desse texto. De mudanças, né? Qual é o tema? Mudanças profundas. Então vocês estão falando de morte. Eu, quando eu cheguei ali e olhei para o Alex, e o Alex deu um sorrisão para mim, aquilo ali me encheu de alegria. Eu podia estar, poxa, estou com a garganta ruim, não estou bem. Eu tive essa alergia, e eu não costumo ter alergia. E logo hoje que eu vim aqui, meu filho fica lá falando que tem alergia. Eu falo, você não é alergia o quê, rapaz? Vai lavar esse nariz, que vai ficar bom. E eu já fiz de tudo e não ficou bom. Mas quando eu cheguei ali, olhei para o Alex deu um sorrisão para mim, eu falei assim, poxa vida, cara, por que eu vou voltar atrás? Por que eu não vou ficar feliz? Por que eu não vou dizer assim, muito obrigado, Senhor, por estar aqui, poder compartilhar e poder encontrar com meus amigos, meus irmãos, com a igreja? A gente fica um pouquinho preocupado, porque a gente, como cantor, a gente fica assim, poxa, a igreja está na maior expectativa, o pastor está na maior expectativa, e a gente não corresponde, né? Ainda mais que ele falou para mim que os meninos, quando faziam alguma coisa errada, falavam assim, vou colocar o CD do Carlinhos Félix, hein? Aí eles cresceram assim, ouvindo, o pastor não falou a verdade, mas era assim, o Henrique, a Fernanda, quando fazia alguma coisa errada assim, eles botavam o disco do Carlinhos para poder tocar, vou colocar o do Carlinhos, hein? Então, é uma alegria muito grande para mim, gente, não porque eu estou aqui, porque as pessoas gostam do meu trabalho, gostam da minha música, não, é porque eu vou compartilhar a palavra do Senhor. Jesus disse que iria trocar o nosso coração de um coração de pedra para um coração de carne, e nós iríamos ter uma mudança radical, uma mudança verdadeira. Ontem lá na nossa reunião tinha um rapaz que ele falou assim, poxa Carlinhos, eu estou no hospital, acabei de fazer uma cirurgia, ele estava com um problema, estava com um catéter que deu uma infecção por causa de uma bactéria, e aí ele teve que fazer uma cirurgia para poder tirar o catéter daqui e colocar na virilha. E ele falou assim, poxa, eu queria estar aí. Aí eu perguntei para ele, maldade, né? Eu perguntei, mas você queria estar aqui para quê? Por quê? Não precisa mais descer o anjo e mexer com a água já está sendo movida, a água já está sendo movida nesse lugar, os milagres têm acontecido nesse lugar. Você crê nisso? Você crê nisso? Hoje um milagre pode acontecer na tua vida nessa noite, nesse lugar. Você, quando sair daqui para casa, você pode ter uma resposta do Senhor. Eu tenho vivido isso na minha vida. Eu tenho vivido esses milagres na minha vida. Depois de tanto tempo, depois de cantar em tanto lugar que eu cantei, eu tenho visto isso. Já não canto mais como eu cantava antigamente, porque eu tenho mais compartilhado a palavra. Eu gosto mais de compartilhar a palavra do que às vezes cantar. E eu vejo as coisas acontecendo. E eu via que as coisas aconteciam quando a gente cantava. Quando a gente cantava, por exemplo, quero voltar ao início de tudo. Quando a gente cantava o Primeiro Amor, a gente via as coisas acontecendo. Hoje, essa semana mesmo, eu recebi um telefonema de um rapaz que mora nos Estados Unidos e falou assim, ó, Carlinhos, quando você veio morar aqui nos Estados Unidos, eu morei um tempo lá, quando você veio morar aqui nos Estados Unidos, eu fui várias vezes e você me ajudou. A tua palavra, a palavra da tua esposa, ajudou a gente, ajudou a minha família. E hoje eu sou um pastor aqui nos Estados Unidos. Eu fico feliz por isso. Não fico feliz porque eu fui cantar, porque eu vou cantar, não. Eu fico feliz porque o Senhor tem nos usado para a honra e glória do nome dEle. E você tem que ficar feliz porque o Senhor te usa para a honra e glória do nome dEle. Ele quer mudar tudo. Você já tem que dizer, já tem que levantar e falar assim, eu já estou modificado, eu já estou modificada, eu não tenho mais um coração de pedra, eu tenho um coração de carne. O Senhor mudou o meu coração, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a minha história, o Senhor mudou tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Posso ouvir um glória a Deus? Que eu escrevi mais um pouco aqui, gente. Aqui o 2, ó.
Deus não aponta comportamento, Ele aponta o coração. Deus não chega falando de atitude primeiro, Ele vai direto no centro, Ele vai no seu coração, porque tudo na nossa vida sai desse lugar do coração, e Ele chama esse coração de pedra. Mas eu tenho certeza que você vai levantar desse lugar e vai para a tua casa com um coração de carne. Posso ouvir um amém por isso? De pessoas que estão sendo modificadas e estão sendo transformadas, tirando um coração de pedra e deixando o Senhor colocar um coração de carne. Eu fico muito feliz por isso. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, eu não sei como você veio, mas as experiências que eu tenho tido assim, elas são enormes, elas são grandes. Quando eu morei nos Estados Unidos, quando você troca o teu coração e bota um coração de carne, você fica sensível, você ouve, você obedece. E a obediência é algo muito importante para o nosso Deus, para a nossa vida, para o nosso dia a dia e para a nossa caminhada. Eu, quando morei nos Estados Unidos, eu fui para lá para ajudar uma igreja. Ah, você foi morar nos Estados Unidos, Carlinhos? Eu fui morar. Um pastor chegou para mim e falou assim: Carlinhos, você fala espanhol? Eu falei: falo. Não falava nada, eu falava portunhol. Aí ele falou: não, então tá bom, eu preciso de você, porque eu estou com muita gente aqui na igreja, minha igreja é americana, eu não consigo mais ter tanto aparelho, eu não consigo mais contratar tanta gente para fazer tradução, e eu preciso fazer um culto, o mesmo culto que eu faço em inglês, eu quero fazer um culto em espanhol, e você vai me ajudar, você vem? Eu falei: vou falar com a minha esposa. E a minha esposa falou assim: mas por que você quer ir? Eu falei: eu acho que isso aí é um plano de Deus para a nossa vida. Ah, mas se você acha que é um plano de Deus, eu também tenho que saber que é um plano de Deus para a minha vida também. Então eu quero um sinal. E ela pediu um sinal. Eu falei: tá certo, você está certíssimo em pedir um sinal, porque esse sinal vai valer para mim também. E aí a gente tinha vendido tudo já praticamente na boca. Só faltava a gente vender os nossos móveis e passar o apartamento que a gente morava. Aí ligou para a gente, ligou para mim naquele dia que a gente conversou, uma cantora chamada Alda Célia. Não sei se vocês conhecem, uma amiga minha de muito tempo. E a Aldinha me ligou e falou assim: Carlinhos, eu preciso da tua ajuda, Carlinhos. Eu falei: o que é, Aldinha? Carlinhos, o nosso pastor presidente está mandando eu e meu marido para o Rio de Janeiro, e a gente precisa de uma casa, e de preferência uma casa que já tenha tudo. Eu falei assim: espera um minutinho aí. Aí eu dei: fala com a Adriana aqui. Aí eu dei o telefone para a Adriana e fiquei atrás da porta assim. Sabe aquele fofoqueiro que fica atrás da porta ouvindo a conversa dos outros? Sabe? Eu fiquei que nem aqueles fofoqueiros atrás da porta, escutando a conversa da Adriana com a... Mas só a Alda falava, a Adriana ficou quieta, não falava nada. E eu aqui, querendo ouvir. E aí ela falou: tá bom, tá certo, então quando que você vem? Ela deve ter falado: eu vou esse final de semana. Então tá bom, tá certo. Aí quando ela desligou o telefone, ela puxou a porta assim, eu já estava sentado no sofá. Corri no sofá e sentei rapidinho no sofá para ela não me ver, né? O que esse cara está prestando atenção na conversa? E aí eu fui sentar, daqui a pouco ela veio: você não sabe da maior. Eu falei: o quê? A Alda quer um apartamento que tenha tudo, que tenha móveis, que tenha tudo. Eu falei assim: então, como é que fica? Ela falou assim: a resposta chegou. E nós fomos para lá. E Deus começou a mudar a nossa história. E Deus começou a mudar a nossa vida. Me colocou como... Eu trabalhava na polícia de Nova York. Eu era... Como é que é aquele negócio que a gente entra na prisão? Não. Hã? Não, carcereiro, está amarrado. Hã? Capelão. Eu era capelão da polícia de Nova York, E aí me deram uma incumbência. Eu tinha que cuidar de um rapazinho que matou a mãe dele naquele joguinho, sabe aquele joguinho que tem? O jogo caiu e rodou e caiu para ele. Aí o que veio? Ele tinha que mandar matar a mãe dele e pegar o sangue e levar o sangue lá para Boston. Aí, como o inimigo das nossas almas, o diabo, como ele é sujo, ele já falou, já entregou para a polícia. Quando o menino entrou no avião para levar o sangue da mãe dele para lá, a polícia foi e prendeu ele. E ele estava preso por causa disso. E a polícia me colocou para acompanhar esse garoto. Eu nunca vi
esse garoto dar uma palavra. Só eu que falava, só eu que ia. Isso foi o meu primeiro desafio nos Estados Unidos. Não foi fazer o culto em espanhol, que eu falava tudo errado, o pessoal rachava de rir, não era nada. Inclusive o pastor da igreja, quando eu falava que eu estava todo embaraçado, a igreja começava a rir, todo mundo rindo. Cara, mas por que? Aqui tem um som de riso, pastor, que negócio é esse? Ele falou assim, não, é porque você falou embaraçado. Eu falei, mas eu estou embaraçado mesmo. Ele falou assim, não, você não está embaraçado. Embaraçado é mulher grávida, meu filho. Então eu falava um monte de coisa errada, mas não era isso. Não era isso, era o que Deus tinha me separado para fazer comigo enquanto eu estava naquele lugar. Fruto de um coração de carne. O coração de pedra tinha ficado. O coração de carne estava dentro de mim. Um coração maduro, um coração obediente. Quando eu saí dos Estados Unidos, quando eu vim para cá, eu fiz um show em Boston. E aí era um evento lá da Visão Mundial. Não sei se vocês já ouviram falar da Visão Mundial. É uma instituição que cuida de criança em volta do mundo. E aí quando cheguei lá naquela reunião, eu fiquei maluco. Eu não sabia se olhava para o cara que estava palestrando, se olhava para o lado para ver os caras que eu cresci ouvindo. Michael W. Smith, Amy Grant, não sei quem, não sei o que. E eu ficava olhando para eles e ficava nervoso e não prestava atenção no que estava acontecendo. E aí o pastor falou para mim assim, na quinta-feira, Carlinhos, fica aí, você canta para o meu jovem na sexta, sábado você canta para a igreja, domingo de manhã você canta para a igreja de novo, e você vai embora na segunda-feira. E aí, quando foi segunda-feira, quando foi domingo, ele falou assim, tem um show para você fazer para os americanos. Eu falei, não, o senhor falou que eu ia ficar até domingo, e domingo de manhã eu ia pegar o voo e encontrar com a minha esposa. Ela está sozinha com meus filhos são pequenos. Não, mas você tem que ficar, e me xingou, e ficou endemoniado, e não sei o quê, e começou, porque um pastor quando fala palavrão, o que ele é? Isso, pastor. Aí me xingou de tudo quanto é nome, porque falou que eu era isso, que eu era irresponsável, que eu era isso, que eu era aquilo. E aí eu falei assim, não, pastor, eu não vou. Se o senhor falou que vai cantar, o senhor vai lá e canta. Eu não vou cantar, porque eu não combinei nada. Não, mas é 25, é $50 por cabeça. A igreja tem 500 americanos, você já fez a conta? Aí eu fiz a conta assim, quando eu fiz a conta assim. Vocês que são mais velhos, já que o pastor falou dos acima dos 55 aí, vocês lembram do tio Pati? Quando falava em dinheiro para ele, o olho dele ficava assim, ó. Um monte de cifrão, e meu olho ficou assim, e aí quando eu fui responder para o pastor, veio aqui no meu peito, volta para casa. E eu sabia muito bem quem estava falando para mim, volta para casa. Isso é fruto de um coração de carne. Isso não é fruto de um coração de pedra. O coração de pedra ia olhar a razão. $50 vezes 500, $25 mil. $25 mil nos Estados Unidos é dinheiro demais da conta. E a gente precisava, porque eu recebi o dinheiro do pastor e algumas coisas que eu fazia. Era muita coisa. E aí ele falou assim, rapaz, você é maluco fazer uma coisa dessa, você não pode fazer isso comigo. Está arriscado eu perder até o lugar na igreja aqui. Eu falei, problema do senhor, pastor, mas eu tenho que voltar amanhã. Não, mas eu já comprei tua passagem para terça-feira, eu troco. E aí nós fomos para casa, ele não falou comigo. Quando chegou na igreja, eu fui cantar, o clima era outro, só cantei música em tom menor. Música em tom menor é só música triste. Só não cantei aquela assim, eu navegarei. Só não cantei essa. E a gente foi para casa e o pastor não falou comigo. E quando a gente chegou em casa, ele falou assim, está aqui tua oferta e tua passagem, é para terça-feira. Eu falei, tá bom. E aí quando foi de manhã, o pastor não acordou. E eu acordei. E eu liguei, estava nevando lá em Boston. E eu liguei lá na página amarela. Lá tinha um monte, lá ainda tinha a página amarela. E eu procurei, não tinha táxi, não tinha nada. E aí veio assim, limousine. Eu falei, eu vou nessa. Nunca andei de limousine. Vou. Aí liguei, $100, da onde eu estava até o aeroporto. Eu vou, pode vir.
E aí veio aquele carro, encostou assim, eu fiquei constrangido em entrar naquele carro, eu com a minha mochila. E aí quando eu entrei, tinha um monte de coisa. Tinha bala, tinha biscoito, tinha café com leite, tinha tudo. E eu bebi tudo, ainda coloquei tudo dentro da minha mochila. Eu falei, estou pagando, eu vou colocar, tudo é aqui mesmo, eu estou pagando, botei, mas minha mochila já estava toda troncha assim, de tanta latinha de refrigerante, tanto biscoito, tanta coisa. E aí eu só não levei a garrafa, né? Porque aí eu estaria roubando. Mas eu tomei um copão assim de café com leite, não gostava muito, mas eu tomei café com leite. E aí quando chegou lá, ele parou, abriu a porta, e eu peguei os $100 e coloquei assim na mão, e fiquei apertando daqui, ele puxando de lá, eu apertando aqui, ele puxando de lá, eu apertando aqui, puxando de lá. E aí eu soltei e fui. Quando chegou lá dentro, a menina do caixa da American Airlines falou assim: Carlinho, ou José Carlos Félix, a tua passagem é para amanhã. Eu falei, mas eu quero ir hoje, pode guardar, pode mudar e pode trocar a passagem, pode dizer quanto que é a multa. E ela me deu a multa, que a gente estava trocando em cima da hora. O meu dinheiro da minha oferta foi todo embora. E eu fui, entrei correndo lá para dentro, entrei no voo, e quando chegou o avião saiu lá de Boston, parou em Nova York, no Kennedy, subiu de novo e foi para Miami. Minha esposa estava me esperando com meus filhos. Nós ficamos, foi uma tarde maravilhosa. E aí nós fomos para casa. Quando foi de manhã cedo, ela falou assim: quer levar as crianças na escola? Eu falei, não, leva você, eu estou cansado. E ela foi. E o telefone começou a tocar. Eu falei, ou é a minha esposa, aconteceu alguma coisa, ou é minha mãe no Brasil. Quando eu pego o telefone, era o pastor. Meu filho, me perdoa, perdoa tudo que eu falei, tudo que eu fiz. Foi Deus que falou contigo. Liga a televisão, filho, liga a televisão para você ver. Eu falei, não, pastor, já estou em casa, tudo certo. Você não está entendendo, meu filho. Foi Deus que falou com você. Liga a televisão. Aí eu liguei a televisão. Quando eu liguei a televisão, tinha um avião entrando dentro de uma torre, assim, ó, sabe que dia? Dia 11 de setembro, e eu vim embora dia 10 de setembro. Deus falou para mim, e eu com meu coração de carne, eu ouvi, eu fui obediente. E eu posso estar aqui hoje falando para vocês, mesmo com essa garganta aqui ruim, eu estou aqui falando para vocês que é muito bom pedir para Ele mudar o nosso coração, e as nossas mudanças serem profundas, as nossas mudanças não serem rasas, as nossas mudanças serem para limpar, para mudar, para restaurar, para transformar, para curar, para levar a gente muito mais além. E eu estou aqui para dizer isso para vocês, que vale a pena a gente pedir para Ele mudar o nosso coração, igual está escrito aqui, ó: eu lhe darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Não foi o dinheiro, gente. Às vezes a gente pensa que o dinheiro vai mudar, vai mexer. Você não sabe o que acontece comigo nesses dias aí, ainda mais nessa época de política. Você não sabe o que acontece. Vocês não sabem. Só o Senhor, só a nossa ligação com Ele, só a maturidade que Ele tem dado para nós faz com que a gente venha aqui e diz assim, ó: vale a pena seguir esse Deus e deixar Ele mudar totalmente a nossa vida. Mesmo que esse amenzinho de vocês pequenininho, eu continuo acreditando, eu continuo crendo, eu continuo dizendo que vale a pena. Glória a Deus. Eu escrevi um pouco mais aqui, ó. Eu só estou no 3, não sei se vai dar tempo. Como isso acontece? Olha aqui, ó. Jesus, como isso aparece na vida. Coração de pedra não é teoria. É quando você ouve, mas não sustenta. Você até quer, mas não consegue manter. Você se move por um tempo, mas volta tudo de novo. É como o tempo. Você vai ficando mais duro, mais indeficiente, mais indiferente, mais no automático. E o amor, o maior e o mais sério é: você começa a se acostumar com as coisas que antes te incomodavam. Olha, isso aqui é sério. Então, essa parte aqui é uma parte muito, muito especial para mim. Eu coloquei até ela porque ela tem muito a ver com a minha vida, tem muito a ver com o meu coração.
E eu trouxe essa palavra para poder compartilhar com vocês, para ficar dentro do tema que vocês vão falar todos esses dias, que vocês vão dizer todos esses dias nessa conferência. No final da conferência, você tem que fazer uma análise no teu coração. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Como é que está tudo que você está vivendo? Como é que está, rapaziada? Aí, você às vezes não consegue largar o telefone celular e fica lá no YouTube e fica não sei aonde, e você fala assim, não, eu vou largar agora, mas não consegue, porque vem uma outra coisa diferente, vem uma coisa nova, e você vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Eu queria ter uma notícia de vocês. Eu queria que o pastor Elan me desse uma notícia, no último dia dessa conferência. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Como é que está o teu relacionamento? Porque às vezes até dentro de casa, com o marido, com a mulher, com o pai, com os filhos, acontece isso. Às vezes está todo mundo sentado numa mesa e todo mundo olhando para o telefone. E todo mundo olhando, agarrado no telefone, pregado no telefone. E a família vai ficando de lado. As coisas importantes da nossa vida vão ficando, porque a família é importante. A minha mãe, eu perdi minha mãe há pouco tempo. Eu cuidei dela e eu falei para ela assim, mãe, eu vou cuidar da senhora até depois do final. Eu aprendi isso com um cara lá de São Paulo, assim, até depois do fim. E eu falei para minha mãe assim, eu vou cuidar da senhora até depois do fim. E eu cuidei da minha mãe até depois do final. Quando eu fiquei sabendo que ela falou assim, ó, eu estou sabendo que você está orando por mim todo dia às 7 horas da manhã. O Lucas falou para mim, o Lucas é o meu filho do meio. Eu estou sabendo que você está orando por mim todo dia às 7 horas da manhã. Aí eu falei assim, a senhora desviou, mãe? Ela, não desviei não, sabe por quê? Porque a minha nora é uma mulher de Deus, os meus netos são homens de Deus, você é um homem de Deus. Eu só dou trabalho, filho. Eu só dou trabalho. Eu não ando, eu não enxergo direito, eu não como direito, não faço nada direito. Eu quero ir para o céu, meu filho, porque eu já tenho certeza que vocês todos estão encaminhados com o Senhor, e a gente vai se encontrar daqui a pouco no céu. Olha só que bonito. É bonito a gente falar assim, né? Mas não é muito bonito a gente ouvir. E confesso para vocês que eu não obedeci minha mãe não. Eu continuei orando. Mas uma semana depois eu tive uma notícia. A sua mãe não está bem, Carlinhos. E aí eu fui lá na casa que ela estava morando, que eu arrumei uma casa para ela morar. E quando eu cheguei lá, ela estava no balão de oxigênio. E ela não suportou. Ela estava dormindo. E ela está com o Senhor. E não é fácil falar isso, não é fácil viver isso, porque praticamente eu fiquei a minha vida inteira cuidando dela, desde 12 anos de idade. Meu primeiro trabalho, minha primeira carteira profissional foi assinada com 12 anos, e eu levava dinheiro para ela fazer as compras de casa, porque meu pai era alcoólatra, e ele não queria saber disso. E minha mãe, desde esse tempo, ela me ensinou a não ter um coração duro, não ter um coração de pedra, ter um coração de carne. Eu queria deixar isso para vocês. Eu queria deixar isso para o coração de vocês. Eu queria deixar isso para a vida de vocês. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei como é que você está aqui. Eu não sei como que você está. Você é em cima, você é lá aí atrás, você é aqui na frente. Eu não sei mesmo. Só sei de uma coisa, que o Senhor deixou escrito para a gente, que Ele nos daria isso tudo que Ele prometeu, que Ele tiraria de nós um coração de pedra e daria para nós um coração de carne. Falta ainda um pouco aqui. A proposta de Deus é diferente, gente. Aqui, ó. Deus não diz, vou te ajudar a melhorar. Ele diz, eu vou te dar um coração novo. Vocês entenderam? Ele não diz assim para você, eu vou te ajudar a melhorar, eu vou te ajudar a ficar legal, ficar tranquilo, ficar bacana. Não, eu vou te dar um coração novo. Ele fala isso. Eu só ouvi um amém. Agora eu ouvi um montão. É muito importante isso, gente, a gente entender, a gente saber, a gente entender a nossa identidade, o que nós somos em Cristo Jesus. E aqui, ó, a proposta de Deus é diferente. Deus não diz, vou te ajudar a melhorar. Ele diz, eu vou te dar um coração novo.
Isso é outra dimensão. Não é ajuste, não é esforço, não é disciplina apenas. É transformação de dentro para fora. Você pode dizer um glória a Deus? É isso que Ele quer fazer, gente. Eu acho que esse tema foi colocado aqui para colocar você para pensar, para colocar nós para pensarmos, para colocar a gente para pensar, para colocar o povo cristão para pensar. Eu não sei se está indo para... A menina tirou o microfone aqui, que eu falei para ela que eu estava rouco, que minha voz não estava chegando bem. Eu não sei aonde está chegando, não sei se você está em casa agora, assistindo a gente, no conforto do teu sofá. Eu quero dizer para você que o Senhor quer mudar a história da tua vida. Ele quer mudar, mudando assim, mudando o teu coração, te dando um coração novo. Aqui, eu vou parar aqui no 5, tá bom? E eu vou deixar para vocês, quem quiser, eu vou deixar liberado aqui com o pastor Elan, e ele vai te dar se você quiser. Tem até o 10. O que acontece quando o coração muda? Você começa a perceber respostas diferentes, decisões não alinhadas, sensibilidade voltando, coisas que antes eram normais já não fazem mais sentido. Não porque alguém te cobrou, mas porque algo dentro de você foi modificado. Você crê nisso? Eu queria orar por você antes da gente terminar, da gente passar, da gente cantar mais um pouquinho. Eu queria orar pela tua vida, pelo teu coração. Eu não sei se você... Por que você veio aqui? Espero que você venha aqui todos os dias para receber do Senhor uma porção nova, uma porção diferente, algo que venha do céu para a tua vida. Espero que você, no domingo, no último dia, fale assim: eu recebi um coração novo. Tem uma música que a gente canta: recebi um novo coração do Pai. Você lembra disso? Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo. Olha para o lado, te abençoo. Preciosa é a nossa comunhão. Como é que é? Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família. Qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Olha para o lado, olha para o lado, olha para o lado. Preciso, olha para o lado, olha para o lado. Olha para o outro lado, olha para o outro lado. Eu preciso de ti. Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela tua vida. Eu não sei quantos de vocês aqui, logo nesse primeiro dia, já quer ter o coração modificado. Eu quero que você fique de pé. Você que quer o coração modificado já nesse primeiro dia. Não vai ficando de pé todo mundo porque quer não, hein? Porque quando falam ficar de pé, o pessoal está doido para receber uma oração. Mas é uma oração específica. É para quem quer ter o coração modificado. Coloca a mão no teu coração. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa noite, pela bênção, Senhor Deus, que está aqui junto com o teu povo, com a tua igreja. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor está conosco e as águas estão sendo movimentadas nesse lugar, Pai.
porque o Senhor está aqui. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo transformadas, famílias estão sendo mudadas, famílias estão sendo transformadas. E eu te agradeço por isso, Senhor, porque é o início de uma grande bênção, um grande milagre que vai acontecer nesse lugar, um início de um grande poder de Deus que vai acontecer nesse lugar. Eu quero te agradecer por isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com a cabeça baixa, canta comigo assim, ó. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Diga forte, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo. Ao primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar. Eu ouvi um aleluia aqui. Eu ouvi um aleluia ali. Eu ouvi um glória a Deus aqui no meio. Tem gente cheia do Espírito Santo nesse lugar. Glória a Deus. Oh Senhor, receba o nosso coração nessa noite. Mude o nosso coração nessa noite, Senhor. Mude a nossa vida nessa noite, Senhor.